Bem-vindo ao seu curso de Farmácia. Módulo: Atendente de farmácia e drogaria. 1. Armazenamento de mercadorias. Antes de começar a guardar, ou seja, armazenar os produtos na farmácia ou drogaria, você deve verificar se a mercadoria já foi conferida e lançada. Somente depois de conferir e lançar no sistema informatizado, ela pode ser armazenada no estoque. Depois que a mercadoria já tiver sido liberada para ser armazenada, você deve começar a guardar os prioritários, ou seja, os medicamentos que têm prioridade na sua farmácia, aqueles que possuem maior saída. Importante: nunca guarde no estoque um medicamento que ainda não foi conferido e registrado no sistema. Enquanto você estiver arrumando os medicamentos, apoie a caixa na qual eles vieram, sobre um estrado ou sobre uma mesa, pois até durante esse pequeno período de tempo, o volume não pode ter contato com o chão. O procedimento de armazenamento pode parecer simples, porém não é apenas o ato de guardar caixas. Além de estar realizando o armazenamento, você deve manusear os medicamentos adequadamente, para não afetar a estabilidade desses medicamentos. No momento que você estiver guardando os produtos, mesmo que já tenham sido previamente conferidos no momento do recebimento, você deve inspecioná-los quanto à embalagem, nome genérico, validade, fita lacre, qualidade da rotulagem, presença de umidade, condições da caixa, temperatura, para que qualquer irregularidade que não tenha sido vista possa ser encontrada. Quando você for guardar as mercadorias no estoque, mesmo que estejam leves, nunca arremesse as caixas de um lado para o outro e nem para ninguém. Nunca coloque outras coisas em cima das caixas, mas somente no limite e no posicionamento correto, conforme indicação por setas nas embalagens. Quando um determinado produto já existe no estoque, você deve levar para o local as mercadorias que chegaram e arrumá-las atrás das que ali já existem, empilhando-as no estoque existente, obedecendo ao limite permitido. Quando um determinado produto não estiver no estoque, você deve primeiramente escolher o local para onde o produto vai e depois levá-lo para o local estipulado e empilhá-lo no limite permitido. Quando a mercadoria for volumosa, as caixas devem ser colocadas em estrados, fazendo-se blocos com as mesmas, e depois amarrá-los para não cair. Lembre-se que os medicamentos não podem ficar em local que receba luz solar direta. Quando a mercadoria for de pouco volume, deve ser colocada em prateleiras, lembrando-se sempre de manter visível o nome do produto, organizando-o por lotes. Se você verificar que um mesmo medicamento possui vários lotes,
organize os lotes em ordem crescente, de forma que o lote mais antigo seja o da frente, ou seja, o que será vendido primeiro. Ao guardar um medicamento, você deve ler na embalagem quais são as recomendações do fabricante quanto à temperatura de armazenamento e arrumá-los no local adequado. No momento de armazenamento, você poderá se deparar com caixas de medicamentos que vêm vazias do fabricante. Caso isso ocorra, você deverá separar essas embalagens vazias e comunicar ao setor administrativo para que o mesmo entre em contato com a distribuidora a fim de realizar a troca. Lembre-se de que essas caixas não devem ser usadas para outro fim, como serem vendidas ou guardarem outros produtos. Os medicamentos que vierem ou forem violados necessitam ser retirados dos estoques, separados, identificados e armazenados em lugar separado, a fim de evitar sua venda enganosamente. Os produtos vencidos ou avariados, danificado ou quebrado, devem ser retirados dos estoques e separados em um local destinado aos produtos que serão descartados. Depois, deve-se realizar o descarte adequado desse tipo de produto. Os produtos que necessitam ser descartados devem ser recolhidos por uma empresa especializada em descarte, ou seja, legalizada para realizar esse tipo de serviço. Medicamentos termoláveis têm suas atividades farmacológicas perdidas quando entram em contato com qualquer tipo de luz ou quando ocorre mudança de temperatura. Portanto, você deve armazená-los longe da luz, do solo e evitar que congelem. Área de segregação. É uma área isolada do estoque, onde ficam todos os produtos com problemas, que foram devolvidos por clientes, recolhidos porque estão com a embalagem violada, quebrados, suspeitos de contaminação e vencidos. Cada produto com problema tem seu destino avaliado pelo farmacêutico. Quando você mandar algum produto ou medicamento para a área de segregação, nunca se esqueça de registrá-lo na lista de segregados, para que sejam retirados do estoque, para evitar erros de estoque na sua farmácia. Infelizmente, acidentes acontecem, portanto, quebras ocorrem durante o armazenamento. Nestes casos, você deverá recolher o produto, anotar na lista de medicamentos segregados, separar e enviar para a área de segregação. Todos os produtos que estão nessa área devem estar devidamente identificados. Nessa área ficam caixas de papelão separadas por tipo de problema, como uma caixa para vencidos, outra caixa para devolvidos, outra caixa para violados e assim sucessivamente. Se a sua farmácia for de pequeno porte, com poucos produtos, podem ser separadas prateleiras, sendo cada prateleira para um tipo de problema, vencidos, devolvidos, violados, etc., com uma etiqueta em cada prateleira a identificando. Quando algum cliente devolver algum produto, você deve listá-lo e guardá-lo entre os segregados. Comunique ao farmacêutico para que ele avalie o estado do produto e tome a decisão mais adequada para com o mesmo. Se os medicamentos forem devolvidos, mas estiverem intactos, o farmacêutico deve fazer uma inspeção minuciosa. Se o farmacêutico avaliar o medicamento positivamente,
Este deve ser reposto no estoque informatizado e no estoque físico da farmácia. Se os medicamentos forem devolvidos, mas estiverem danificados ou violados, o farmacêutico deve fazer a saída do estoque informatizado e realizar o descarte adequado. Se os medicamentos forem devolvidos com prazo de validade vencido, o farmacêutico deve fazer a saída do estoque informatizado e depois realizar o descarte adequado. Se os medicamentos forem adulterados, falsificados, suspeito ou tiverem causado algum tipo de reação adversa ou grave, deve-se notificar a vigilância sanitária o mais rápido possível e depois separar os medicamentos para o descarte adequado. Importante! Antes de fazer qualquer tipo de comunicação externa, como contato com a vigilância sanitária, o farmacêutico do local deve ser acionado. Se os medicamentos já estiverem próximos de vencer ou vencidos, devem ser retirados do estoque e do sistema informatizado. Quando estiver faltando 3 meses para acabar a validade, eles devem ser retirados do estoque, mas podem ficar na área de distribuição até 2 meses antes do vencimento, para depois serem retirados da mesma forma. Separação de pedidos. Se a sua farmácia realizar vendas de produtos por telefone ou pela internet, você deverá realizar a separação dos produtos que foram pedidos, para que depois sejam corretamente entregues aos clientes. Primeiramente, você deve pegar a fatura de venda e realizar todo o processo de separação baseado neste documento. Avaliar se o preenchimento dos itens está correto, com todos os dados, como número de nota, nome do destinatário, endereço, rua, bairro, município, data da venda, informações dos produtos e quantidade. Depois de conferir um pedido, você deve começar a pegar no estoque os produtos pedidos e checar que sejam os produtos corretos. No momento da separação, não se esqueça de verificar a data de validade do produto. Se já estiver vencido ou com 90 dias do vencimento, retire-o do estoque. Quando for separar um medicamento do pedido, deve-se retirar por ordem cronológica de seus lotes de fabricação. Pegar primeiro os lotes mais antigos, ou seja, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Se você pegar um produto do pedido e observar que ele está danificado, impróprio para a venda, você deverá segregá-lo para que o farmacêutico tome as devidas providências. Se você pegar um produto do pedido e observar que ele está com defeito de fabricação, você deverá comunicar ao farmacêutico. Se você pegar o produto solicitado que está constando no estoque, pois você consultou no sistema informatizado, mas na realidade não existe fisicamente no estoque, você deve marcá-lo no pedido e solicitar seu cancelamento. Leve o caso ao farmacêutico ou ao gerente da loja, porque produtos podem estar sendo desviados. Depois que você separar os produtos do pedido, deve colocá-los ordenadamente em uma caixa, fechando-a e lacrando-a com fita adesiva. Lembre-se de identificar a caixa com os dados corretos do cliente e do pedido. Quando o pedido já estiver sido conferido e considerado pronto para entrega, você deve colocar um OK e liberar a nota e o volume para o setor de entrega. Depois que o pedido for liberado para o setor de transporte, você deve levar o mesmo para que seja realizada a saída no sistema informatizado. Cuidados com o setor de armazenamento. No setor de armazenamento, o estoque, deve haver uma planilha para que sejam anotadas diariamente as seguintes condições:
data, hora, temperatura, umidade, assinatura de quem verificou. O balconista é responsável pela limpeza e conservação da sua área de trabalho. Ele deve limpar diariamente o local de trabalho para que não acumule poeira nas mercadorias. Deve recolher o lixo e colocar sacos de lixos novos, a fim de evitar resíduos que possam atrair insetos. Deve retirar a poeira das caixas que estão nas prateleiras, uma a uma, como também de todas as prateleiras. Quando for varrer a área de estoque, tomar muito cuidado para não levantar poeira, para que não venha a empoeirar as embalagens das mercadorias. O ideal é varrer com um pano úmido. Após a limpeza, você deve manter sempre o mesmo local para determinado produto. Porém, se houver a necessidade de mudança devido à falta ou sobra de espaço físico, você deve consultar o responsável técnico e depois comunicar aos funcionários que trabalham nesse setor. No momento da limpeza, se você observar que algum produto estava quebrado, danificado ou inadequado, deve informar o responsável técnico imediatamente. Se durante a limpeza surgirem fragmentos de determinadas embalagens, como papel, vidro ou plástico, você deve acondicioná-los em uma caixa de papelão com uma identificação de resíduos que podem ser descartados na coleta seletiva. Armazenamento e estoque de medicamentos controlados. Medicamentos controlados são aqueles que estão presentes na Portaria 344/98 e são classificados desta forma por terem grande potencial de dependência psíquica e física. Medicamentos controlados devem ser guardados com a maior segurança possível através de armários com chave ou salas com chave, estando essa chave na posse do responsável técnico, farmacêutico. Medicamentos controlados têm seus estoques inventariados pelo farmacêutico no Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, SNGPC, ou seja, a entrada e saída desses medicamentos devem ser atualizadas nesse sistema. Quando os medicamentos vencidos, danificados ou quebrados pertencem à Portaria 344 SVSMS, eles devem ser retirados do estoque informatizado da farmácia e depois transferido ao SNGPC da Anvisa, na opção Saída por Avaria, pois toda saída desse tipo de medicamento deve ser mediante receita ou devidamente justificada. Os medicamentos que serão descartados devem ficar em uma caixa de papelão com a identificação Medicamentos controlados destinados ao descarte. Importante! Vamos agora relembrar pontos importantes ensinados até agora. O setor de armazenamento requer tanta atenção quanto outras áreas da farmácia, porque nesse setor você já poderá eliminar todos os produtos que não devem ir para a área de venda, como danificados, falsificados, violados, etc. Os produtos armazenados e estocados devem ser guardados com certos cuidados, como afastados da parede, apoiados em estrados, respeitando o limite de volumes indicados na caixa, condições de temperatura e umidade conforme exigências do fabricante. Tudo isso a fim de evitar que o produto seja danificado e perca suas propriedades farmacológicas. Os produtos avariados, violados, falsificados e impróprios para a venda devem ser segregados, ou seja, separados em um local reservado para evitar que eles sejam levados para a área de venda.
e acabem sendo vendidos por engano. A separação de pedido é uma das etapas de venda, porém é realizada basicamente na área de armazenamento, pois o balconista irá conferir se os produtos da nota encontram-se no estoque. Nesse momento, poderá ocorrer necessidade de acertos de estoque. Todo setor de estoque necessita de limpeza diária, tanto no chão, paredes, estrados, prateleiras, quanto de cada volume e cada embalagem individual, para que não acumule sujeira e possa degradar as mercadorias. Diariamente, algum funcionário deve verificar as condições do setor e anotá-lo em uma planilha localizada no próprio local, contendo data, hora, temperatura, umidade e assinar, para que sejam garantidas as condições adequadas aos produtos armazenados. Os produtos segregados devem ser anotados em uma lista ou relação para serem retirados do estoque, para que não ocorram erros de estoque e nem enganos como achar que se possui o produto, mas não o possuindo. Os medicamentos controlados requerem um armazenamento especial com mais cuidado e segurança do que os outros tipos de produtos, pois esses medicamentos são fiscalizados pela Vigilância Sanitária e pelo Conselho Regional de Farmácia. E qualquer erro em seu estoque pode gerar grandes problemas. Exercícios parte 2.